Olá, você está no episódio de número 1 do Conversa de Elevador, esse espaço em que a gente fala, conversa, discute e compartilha os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E para o episódio número 1, nós vamos falar sobre quem é o seu cliente. Vamos lá? Quem é o seu cliente? Quem é o cliente da sua empresa? É bem provável que para responder essa pergunta você tenha dito, é claro, é o síndico. Mas será que é apenas o síndico que é responsável por escolher e decidir quem é a empresa que vai fazer a manutenção dos elevadores ou a empresa que vai fazer a modernização, atualização tecnológica ou estética do elevador? Para responder essa pergunta com clareza e saber como que a gente negocia dentro do condomínio, é fundamental que a gente tenha informações sobre como está composto o cliente. Prazer, esse é o seu cliente. Mas será que é só ele? Né? Quem que é quem dentro do condomínio? Se a gente for pensar numa estrutura básica dentro do condomínio, a gente vai lembrar que existe o síndico, o conselho, e aí a gente vai explicar o que é esse tal do conselho, os comitês, que estão ali à disposição do síndico para ajudá-lo, e os condôminos. Vamos dar uma olhada melhor no que isso significa? Bom, o síndico é quem realmente assina o contrato de manutenção e o contrato de modernização. Ele é o responsável civil e criminalmente por todos os fatos que acontecem dentro do condomínio no período em que ele foi eleito. Esse síndico, ele pode ser profissional ou um morador. E aí, ele é realmente o encarregado de todas as demandas do dia a dia do condomínio. Mas, além do síndico, muito se ouve falar sobre os conselhos. Só que o que muita gente não sabe é que até 2002, o Código Civil Brasileiro ele obrigava a criação desses conselhos consultivos, que eram conselhos formados pelos moradores do prédio e eles auxiliavam o síndico, eles eram corresponsáveis pelas decisões que o síndico tomava. E aí esses conselhos eram formados por até 3 moradores, e eles eram eleitos através da Assembleia. No entanto, depois dessa data, o único conselho que continua sendo obrigatório é o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele é um pouco diferente do Conselho Consultivo. Ele é formado por até 3 pessoas, mas eles não precisam ser necessariamente condôminos, né? Os membros não precisam ser condôminos. O que o Conselho Fiscal vai fazer? Ele vai dar uma olhada nas contas do período, daqueles últimos 12 meses, e vai avaliar se as contas estão de acordo ou não. O Conselho Fiscal ele também pode participar de outras reuniões para acompanhar as despesas, as entradas, pensando fiscalmente, tá? Os outros conselhos, eles não existem mais. E aí, muitas vezes, a gente é levado, né, pelo síndico acreditando que ele tem a obrigatoriedade de levar a decisão da assinatura de um contrato de manutenção ou então da assinatura de um contrato de modernização para o conselho. Isso, na verdade, não existe mais. O que ele pode fazer é montar um comitê, um grupo que vai ajudá-lo a tomar a decisão sobre qual a melhor empresa contratar, qual é o melhor escopo de serviço que ele quer contratar e até, às vezes, colocar um dos membros desse conselho que tenha mais conhecimento, seja mais especializado no tema em questão. Então, muitas vezes é comum encontrar uma comissão montada por pessoas que já trabalharam em empresa de elevador, ou então algum engenheiro, ou alguém que tenha familiaridade com elevadores, para formar essa comissão, esse grupo que vai ajudar o síndico a tomar uma decisão. No entanto, essa comissão, ela não tem obrigação de existir e de votar e assinar junto com o síndico, tá? A criação desses conselhos, ele deve seguir a convenção condominial. Então, pode ser que na convenção do condomínio diga que sempre o síndico é obrigado a montar
uma comissão para tomadas de decisões que exijam mais investimento financeiro por parte do condomínio. Aí sim ele vai ter uma obrigatoriedade de levar, mas não que ele precisaria passar por isso se não fosse a convenção condominial. Quem são os outros personagens aí, né, da tomada de decisão dentro do condomínio? Os condôminos, que são os proprietários, os moradores, os locatários ou locadores das unidades. Muitas vezes a gente acha que quem aluga um apartamento não tem responsabilidade em relação à modernização de um elevador, por exemplo. Realmente ele não tem a responsabilidade, mas vocês vão ver que quem loca um apartamento pode sim influenciar e muito na tomada de decisão de quem é a empresa que vai fazer a manutenção ou a empresa que vai fazer a modernização dos elevadores. Porque quem usa o elevador no dia a dia é quem vai influenciar a tomada de decisão. E a gente precisa entender e passar isso também para os nossos clientes, que o elevador valoriza ou desvaloriza um empreendimento, um apartamento, uma sala comercial. Por que isso acontece? Imagina você morar no 10º andar de um condomínio e todas as vezes que você tiver que subir com a sua compra, você não pode usar o elevador porque ele está parado, porque ele está quebrado, porque ele está sem manutenção. Se eu loco um apartamento nessas condições, é bem provável que ou eu vou pedir desconto do meu aluguel, ou eu vou sair daquele prédio, daquele condomínio para morar em outro, porque aquele imóvel não está atendendo às minhas necessidades. Dessa forma, o elevador, ele baixa o valor comercial da unidade. Em contrapartida, se eu estou num condomínio em que ele é bem conservado, os elevadores foram modernizados, funcionam direitinho, tem uma empresa de manutenção confiável, com certeza o meu apartamento é valorizado, porque o morador que está lá, ele pode confiar e pode contar com o elevador. Por isso que muitas vezes os condôminos pedem, que locam os apartamentos ou as unidades comerciais, pedem uma procuração para poder votar nas assembleias. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Quais são os tipos de despesas que os condomínios têm e quando eles precisam de aprovação? Então, se a gente pensar no contrato de manutenção e de peças, a gente vai perceber que essas despesas são ordinárias. Por quê? Elas são despesas rotineiras, elas são necessárias para o funcionamento do condomínio. E é por isso que o síndico pode tomar uma decisão sozinha de trocar o contrato de manutenção. Ele não precisa levar para a Assembleia e ele não precisa levar para um comitê que ele tenha formado. Mas, se ele assim desejar levar para um comitê, pode ser que tudo bem, porque assim ele vai ter o apoio de mais pessoas dentro do condomínio. Mas nós temos também as despesas extraordinárias. O que elas são? São aquelas necessárias, por exemplo, quando a gente vai trocar um cabo de aço, um limitador de segurança, porque ele está comprometido. O que acontece? Se eu não troco um cabo de aço que já está dando sinais de fadiga, ele pode paralisar o elevador. Mesmo sendo uma despesa alta, que vocês sabem que às vezes, né, somente dependendo da empresa, a troca de um cabo de aço, principalmente se envolver o motor, ele vai ter um valor quase tão alto quanto uma modernização, ainda assim, mesmo considerando o valor, ela pode ser aprovada pelo síndico, diretamente, sem precisar levar para algum comitê. No entanto, nós temos ainda as extraordinárias úteis, por exemplo, o caso de uma modernização que vá considerar quadro de comando, uma modernização mais completa, até com uma troca de máquina ou uma retífica de uma máquina. Essas modernizações, elas vão precisar ser levadas para a Assembleia e vai precisar da aprovação de 50% dos condôminos mais um. É nesse caso aqui que eu comentei no slide anterior, em que muitas vezes a pessoa que loca a unidade, ela vai pedir uma procuração para o morador para poder participar. E alguns síndicos pedem que isso seja feito, para que ele possa garantir a aprovação em assembleia.
A última despesa é a voluptuárias. Eu sempre gaguejo quando eu vou falar essa palavra. O que são essas despesas, né? São aquelas despesas consideradas como enfeite, embelezamento do condomínio. Por isso que, muitas vezes, um redesign, uma atualização apenas estética da cabina pode se encaixar aqui, né? Que você vai trocar só uma botoeira, vai trocar só um painel, vai incluir um espelho na cabine. A gente sabe que hoje, muitas vezes, esse tipo de modelização acaba pedindo também uma atualização do quadro de comando, porque as botoeiras não vão conversar com aquela tecnologia que está lá no prédio. Então, ela passa de voluptuárias, que a gente vai precisar de 2/3 dos condôminos, para uma modelização aqui, que é considerada como uma despesa extraordinária e útil. É por isso que a gente quase não vê mais esse tipo de despesa sendo levada para aprovação, porque hoje grande parte das modelizações, elas acabam aumentando o seu escopo, porque vale a pena a gente fazer uma intervenção tecnológica quando a gente já está mexendo na cabina. Então, é muito mais comum o síndico querer levar o assunto com um escopo um pouquinho mais completo e transformar aquela despesa numa despesa extraordinária, útil. E por que é importante a gente saber sobre isso? Porque a gente precisa entender, dentro do condomínio, de verdade, quem influencia, quem decide e quem assina. Então, nessa conversa, a gente já conseguiu entender quem assina. E a gente conseguiu ter uma ideia de quem decide. Se a gente precisa de assembleia, se a gente precisa de um comitê, se o síndico pode assinar sozinho. Agora, quem que influencia? Esse é um assunto para uma próxima aula, porque senão a gente vai ficar com um assunto muito extenso. Eu espero que você tenha gostado desse formato, que a gente faz uma mistura de uma aula com uma conversa, e você possa acessar esse conteúdo, tanto pelo podcast, porque dá para entender mesmo vendo os slides, ou então, assim, um vídeo em formato de aula que você acessa pelo YouTube. Todos os nossos canais têm o mesmo nome, Conversa de Elevador. Gostou? Tem sugestão de mais assuntos? Manda pra gente pelas redes sociais ou então pelo nosso e-mail, katiamtreviso@zuncapress.com. Até mais!